Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Queridos, no nosso último vídeo, nós falamos que a salvação é um presente de Deus. Aliás, a respeito da salvação, nós podemos ler em uma das definições o seguinte: é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Então hoje nós queremos enfatizar que é para todos os homens em todos os lugares têm o direito à salvação, ou seja, Deus deseja salvar a todos. Este é o grande desejo de Deus. Não importa a posição social, a raça, não importa a condição, não importa. Deus ama a cada ser humano. Nós podemos ler em Atos 11, o verso 18, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então, este texto ele é escrito, o contexto dele é uma discussão em que Pedro está prestando um relatório porque havia pregado aos gentios, não é? E eles tinham dificuldades de entender que os gentios tinham direito à salvação. Mas deste momento em diante, depois de que Pedro prova que os gentios também tinham direito à vida eterna, então o resultado é este: os apóstolos glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então todos têm direito à salvação. Está à disposição de todos, meus queridos e amados irmãos. Lá em João 3,14, a palavra de Deus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos, quando os israelitas estavam no deserto e eles desagradaram a Deus, Deus mandou serpentes abrasadoras para que ferissem a eles e eles morressem, para que eles reconhecessem que eles estavam errados. Então, diante da mortandade que se iniciou, Deus pede a Moisés para que fizesse uma serpente de bronze e colocasse levantada toda pessoa que fosse mordida e olhasse agora para a serpente, então ela ficava curada. Esta serpente, nós percebemos que é um protótipo de Jesus Cristo. Por isso, mais adiante, quando Jesus Cristo vem, então ele é levantado. Diz o texto: da mesma forma que Moisés levantou a serpente, então importa que o Filho do Homem seja levantado, isto é, que Jesus morra na cruz. Agora, quando nós olhamos para a cruz, hoje, quando nós olhamos para a cruz, ali Cristo morrendo por nós, então nós recebemos o perdão dos pecados e recebemos do Senhor a vida eterna, porque nós exercemos fé nele. E o que diz o verso 15? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Lá no deserto, se alguém fosse mordido e não quisesse olhar para a serpente, então ele morria. Mas aquele que olhasse, vivia.
Hoje, Jesus foi levantado na cruz há mais de 2000 anos atrás. Então, todo aquele que sente os seus pecados e olha para a cruz, então ele recebe a vida eterna. Aquele que não deseja olhar para a cruz, ou seja, não crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, morre nos seus pecados. Lá, os israelitas recebiam a vida física, porque não morriam. Aqui, nós recebemos a vida espiritual, a vida eterna. Lá eles ficavam livres da morte física. Aqui nós ficamos livres da morte espiritual. Meus queridos irmãos, então nós gostaríamos que todos lembrassem que a salvação deve ser pregada a todos os povos. Por isso é que nós envidamos todos os esforços para levarmos o evangelho a todo mundo, porque esta é a ordem do Senhor Jesus. Todos têm direito à salvação. Será que não seria um egoísmo tremendo nós recebermos perdão pelos nossos pecados e ficarmos com este perdão só conosco, não levarmos a salvação, não levarmos o evangelho a outras pessoas? Seria muito egoísmo de nossa parte. Romanos 6, 23, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, isto é, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, se você já aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, então conte ao maior número possível de pessoas para que elas também tenham direito à vida eterna. Lembre-se, Jesus morreu por todos, morreu por cada ser humano. E seria muita negligência nossa deixar esta notícia tão alvissareira morrer em nós. Deixar esta notícia transformadora, este evangelho que muda, ficar conosco. É necessário passarmos à frente a cada dia ao maior número possível de pessoas. Então, faça isso e que Deus o abençoe. Você já aceitou Jesus? Então saia correndo. Conte a todos o que Jesus fez na sua vida, a mudança que ele transformou, a mudança que ele realizou em você. Que Deus o abençoe. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua família. Que Deus o abençoe grandemente. Que você tenha um dia repleto do amor de Deus. Que você possa passar um dia na presença do Senhor com toda a sua família, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Amém.